Dia 4 do jejum, né? Quinto dia hoje. Começamos o jejum no dia 11 de setembro e hoje já estamos no dia 15 de setembro. E de ontem para cá foi um dia bastante turbulento na minha mente, no meu coração. Não foi fácil, eu comecei a sentir ali o inimigo tentando me desviar do objetivo com distrações. Isso foi terrível, as distrações, entenderam? Não foi fraqueza, não foi falta de comida, foram distrações tentando me desfocar do jejum. Então, essa noite após a live, né, eu fiz a oração e fiquei ali em meditação, em oração, e depois eu fui dormir. E aí hoje de manhã sonhei, né, depois da oração da madrugada, sonhei com era como se eu estivesse num lugar muito diferente, numas instalações, uma construção muito diferente aquele lugar, e ali aconteceu uma explosão muito grande, algo muito transformador, e aquele lugar era uma construção perfeita, intacta, onde a gente estava, e de alguma maneira eu não via a explosão, mas eu sabia dela. Eu fui envolvida nessa história e eu tive que adotar protocolos de segurança e de isolamento, onde eu fiquei junto com essas pessoas, muitas pessoas, mais da metade delas vieram a falecer ali, e a gente ali não podendo sair, em isolamento total, seguindo protocolos, decidiram que a gente tinha que ser eliminado. E eu, sabendo disso, tentei ali, no meio daquela destruição total ali, e todo mundo que estava ali, eu estava tentando achar um jeito, eu tinha um jeito para sair, eu estava tentando aplicar o meu jeito, e nisso eu acordei, né? Então, a gente sabe quantas bombas nucleares tem no mundo, como o coração do ser humano né? Para uma hora chegar um lá e apertar numa, a gente sabe que isso é totalmente possível. Mas aí eu já me vejo em outros cenários, eu já me vejo em cenários políticos, em cenários religiosos, em cenários onde tento eliminar pessoas, simplesmente assim, por estarem infectados com conhecimentos, entendimentos e religiões. Então sempre existiram esse tipo de perseguição, e as pessoas são taxadas, né, de acordo com seus posicionamentos e religiões. Então, eu acabei assim entendendo que é algo sobre a perseguição mesmo, que a gente já segue por ter posicionamentos de família, posicionamentos de... E o mal não aceita, né, que a gente fale. Eles podem, né, tripudiar, fazer, né, Rock in Rio a 1000 e fazer tudo o que quiserem, né? E lançarem na mídia de todas as maneiras, mas a gente foi ao nosso posicionamento, eles não querem. Mas eles zombarem do nosso posicionamento, isso eles podem, né? E agora, né, virou crime, né, falar a verdade. E aí, às vezes, a gente passa por esse tipo de perseguição. Aí eu dormi novamente, né? Acabei perdendo a hora e acabei sonhando novamente. E aí eu sonhei com uma pessoa muito gorda. Uma pessoa muito gorda, muito obesa, assim, que tinha dificuldade até para andar. Sabe quando você olha aqueles filmes americanos, aqueles hiper gordos que tentam emagrecer? Tipo aqueles. Muito gordo, muito obeso aquela pessoa. E aí eu acordei com aquela situação daquela pessoa muito gorda. É óbvio que no significado pode significar muita abundância e prosperidade, né? Eu encontrava com essa pessoa num determinado mês futuro e no sonho era assim. Então, Deus me revelou que pode haver uma abundância, mas também pode haver uma comodidade, preguiça. Então, excesso de gorduras pode ser preguiça extrema também, né?
também no emocional podem ser sentimentos e ressentimentos excessivos que não são tratados. Então tem essas três maneiras de interpretar esse sonho de uma pessoa excessivamente obesa. Isso não é bom, mas é algo bom, porque José no Egito teve a visão das vacas gordas e das vacas magras. Então a gente sabe que gordura pode simbolizar abundância. Só que gordura pode simbolizar também esfriamento espiritual. É muitas vezes falado, até na igreja de Filadélfia, estás gorda, inchada, cheia e tudo. Então, assim, às vezes, aquele excesso de orgulho da gente estar do lado certo pode também ser um inflamento. A gente está muito inchado de si e não está compartilhando misericórdia e amor ao próximo, que precisa de misericórdia, amor, perdão. Então, para a pessoa chegar no nível onde eu estou, na minha gordura espiritual, podemos assim dizer, a pessoa tem uma caminhada, né? Então, eu não posso tratar mal quem nunca ouviu falar, tem dificuldade de entender, tem dificuldade de viver, não sabe entender isso aqui, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar o tempo do outro, né? Então, tem vários significados em cima disso e eu quero que Deus me mostre exatamente qual que é o significado para mim, né? Mas é um alerta, eu já consegui vislumbrar algumas áreas da minha vida onde pode estar havendo muita obesidade. Sobre o jejum, eu ontem acabei tomando uma sopa de osso, né? Porque eu ouvi falar que lá pelo terceiro, quarto dia, se desse muita fraqueza, podia tomar a sopa. Eu não tive fraqueza, mas eu fiz a bendita sopa de osso, né? E tomei só o caldinho, né? Mas não tinha necessidade, eu não estava tendo fraqueza. Isso simplesmente foi porque eu ouvi dizer que podia e foi um deslize meu, não deveria. No entanto, né? Como vocês veem, estou bem corada, estou bem forte, estou disponível. E estou pensando em começar os exercícios, porque dizem que lá pelo sexto, sétimo dia a pessoa pode começar a fazer academia, a fazer exercícios físicos, porque o organismo já se acostumou plenamente a pegar energia e força das gorduras acumuladas, e então passa a ser ali, viver do que tem, né? Então é como se você tivesse uma poupança e ficou ali guardando aquela poupança, e quando você está desempregado, que não tem mais nenhuma fonte de entrada, você passa a viver daquela poupança. É exatamente assim que o corpo vai fazer quando a gente corta 100% a alimentação. Então, o cortar a água é um passo que eu vi em algumas técnicas de jejum que você pode adotar também a partir do 8º dia. Você pode ficar alguns dias sem água também, já porque teu organismo já aprendeu. Então, você vai diminuindo a água, né? E aí vai vendo como o seu corpo se adapta e pode ficar alguns dias também sem água, olha só, né? Mas eu ainda não sei se vou chegar a fazer isto, não é? Porque jejum de comida e água, né? Dizem que se a gente fizer do jeito certo, a gente consegue sim, né? Eu já vi vídeo de gente que conseguiu ficar sem água 40 dias e 40 noites e dizem que é plenamente possível, que foi sim esse jejum que Jesus e Moisés fizeram. Mas precisa ter toda essa limpeza do corpo, toda essa adaptação do corpo. O corpo precisa aprender a ser autossuficiente, a guardar água, porque se você não vai tomar água, ele tem que aprender a não suar, a não urinar, a urinar somente o mínimo necessário, porque ele vai ter que viver dele mesmo. Então, precisa ter todo esse preparo, não é de repente eu não como e não tomo água, aí 3, 4 dias você já foi, né? Então não é cortar a água de repente, ainda mais quem toma remédios, né, nesse inteirinho. Então é necessário ter sim esses cuidados, né? E eu espero, né, ter ajudado quem está me ajudando nesse jejum, que está acompanhando o meu jejum. Eu espero ter ajudado, né? Essas revelações do Senhor, acredito que já são coisas que já acontecem e que a gente precisa sim
A gente não vai ficar aqui para semente, isso é certo, né? A gente precisa sim estar pronto a evangelizar, porque é melhor morrer em guerra do que morrer fugindo, né? Então a gente precisa, porque a morte é certa, né? Se eu morrer fugindo ou calada, sem evangelizar, vai ser pior. Então, se já foi decretada uma perseguição e uma morte, como foi mostrado no sonho, é seguir lutando até o fim, não é? Então, se essa restauração acontece, eu tenho fé que vai acontecer. O fato de eu ter sonhado com essa pessoa gorda depois quer dizer que eu realmente vou atingir um alvo, não é? E eu devo ter algumas precauções para que eu não esteja totalmente orgulhosa e obesa e cheia de mim e querendo condenar o mundo, porque o Deus abate o soberbo e eu não quero recaídas, não é? Então, é sobre isso e é com isso, né? Então, dia 5, sexto dia do jejum, é hoje. Então, obrigado a todos, que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Acredito que é dia, eu nem lembro, mas agora me deu até uma confusão aqui sobre o dia, né? Ontem eu fiz o vídeo dia 3, quarto dia. Então hoje é dia 4, quinto dia. Corrigindo, né? Hoje é dia 4, quinto dia. Então, é sobre isso. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e seguimos em frente, com saúde e determinação, sabendo que o Senhor restaura todas as coisas, o Senhor faz novo todas as coisas, e as suas promessas não falham. E o importante é que o foco principal da salvação é para os meus, para os da minha casa, para a minha família. Tá bom? Deus abençoe.